Feira, veja agora os destaques de hoje. Tolerância zero. Polícia prende 28 homens por violência contra a mulher no Maranhão. Polícia Federal prende suspeito de pedofilia em São Luís. Tem seminário de mulheres empreendedoras no Maranhão. Porto de Itaqui supera a movimentação de 2024 e consolida 2025 como o segundo maior ano da história. Tudo isso e mais. Agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. São 6h06 e a gente começa com a Polícia Federal, que cumpriu hoje mandado de prisão preventiva, outro de busca e apreensão contra um homem de 19 anos, suspeito de produzir e divulgar material de exploração sexual infanto-juvenil na internet, além de praticar os crimes de estupro de vulnerável. As apurações indicam que o suspeito utilizava uma rede social para produzir e distribuir material ilícito, havendo indícios de transnacionalidade, já que esse conteúdo teria alcançado usuários em outros países. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos que agora vão ser submetidos à perícia para aprofundamento das análises e possível identificação de outras vítimas envolvidos. E a Polícia Civil prendeu 28 homens por violência contra a mulher no Maranhão, uma ação policial que também acontece em outros estados do país. Desde as primeiras horas desta quarta-feira, a Polícia Civil do Maranhão deflagrou a Operação Tolerância Zero, uma força-tarefa que intensifica o cerco contra condenados e investigados por crimes contra as mulheres, no âmbito da violência doméstica e familiar. Equipes policiais estiveram nas ruas para cumprir 46 mandados de prisão contra autores desse tipo de crime. Foram efetuadas 28 prisões em São Luís, São José de Ribamar, Imperatriz e Cidelândia, além de capturas nos estados de Goiás, Minas Gerais e Rondônia. No Maranhão, a ação teve a meta de cumprir 21 mandados na Grande Ilha de São Luís e 18 no interior do estado. Operação Tolerância Zero. Nós não aceitamos a prática de qualquer crime, em especial os crimes praticados contra as mulheres. Como resultado desta operação, temos 28 autores de crimes contra as mulheres presos. Foram 10 prisões realizadas aqui na Grande Ilha, nos 4 municípios que fazem parte da ilha, 14 prisões no interior do estado e 4 prisões fora do estado do Maranhão, em outros estados, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, aonde eles se esconderem, nós vamos atrás e vamos prender, porque lugar criminoso é na cadeia. Assim que se combate o crime, prendendo, processando e julgando, e o indivíduo pagando pelo seu crime. Outros 7 mandados têm como alvo investigados ou condenados que estão foragidos em outros 4 estados. Um dos presos na Grande Ilha já tinha sido condenado a 22 anos por estupro de vulnerável. Então é uma operação integrada, ela é da Secretaria de Segurança. Inicialmente foram levantados os mandados de prisão pelo Centro de Inteligência da Secretaria de Segurança e passado para a Polícia Civil coordenar, e operacionalizar essa operação na data de hoje. Então são feitos esses levantamentos, é passado para a gente a localização, provável localização do alvo, às vezes mais de uma localização, e na manhã de hoje a gente reuniu aí com aproximadamente 30 equipes, só aqui na capital, mais de 30 equipes aqui na capital para dar cumprimento a esses mandados. Paralelamente ao cumprimento dos mandados, a Polícia Civil realiza um mutirão para acelerar a conclusão de inquéritos e subsidiar novas prisões. Ao todo, 230 inquéritos estão sendo movimentados em São Luís e Imperatriz. Nós sabemos que os inquéritos policiais relativos à violência contra a mulher, eles lideram os números de inquéritos de processos criminais do Brasil como um todo, acima de furtos, roubos ou qualquer outro crime de qualquer natureza. Então, em razão disso, nós temos um volume muito grande de inquéritos policiais, são situações bem delicadas e aí, recorrentemente, o Sistema de Segurança Pública, através da Polícia Civil, faz esses mutirões regulares, a fim de que a gente tenha a possibilidade de dar uma maior celeridade para esses inquéritos e dar uma resposta mais afetiva para a população e para as mulheres. A Força-Tarefa reuniu unidades da Polícia Civil do Maranhão, Polícia Militar do Estado, Força Estadual de Segurança Pública e Forças de Segurança dos demais estados. Em 2025, já foram registrados 48 casos de feminicídio do Maranhão. Desses casos, 31 autores já foram presos, 11 ainda estão foragidos.
E um princípio de incêndio na área da cozinha do supermercado Mateus, no bairro Renascença, em São Luís, provocou a evacuação de clientes e funcionários na manhã de hoje. A gente também tem imagens de Dairo Rubinho, segundo o Corpo de Bombeiros. O fogo começou após um fenômeno que ocorre quando o óleo superaquecido entra em contato com a água, provocando uma rápida expansão e chamas intensas. No registro dos bombeiros, isso teria acontecido em uma frigideira usada na cozinha. A brigada de incêndio do próprio estabelecimento atuou imediatamente, conseguiu controlar as chamas antes da chegada da guarnição dos bombeiros. A gente faz o intervalo, na volta tem informações da política, tem Nildo Costa, direto de Brasília. A gente volta daqui a pouquinho, são 6h11. Imagens agora, ao vivo, da Avenida Rei de França, aqui em São Luís. Dizendo Tudo volta já já. Dizendo Tudo de volta, são 6h15. E agora falando de política. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, decidiu, nesta semana, reconduzir o jornalista Ricardo Capelli ao cargo de membro titular de Conselho Fiscal na empresa maranhense de administração portuária, o órgão do governo do Maranhão responsável pela gestão do Porto do Itaqui. Uma decisão publicada já na edição de dezembro do Diário Oficial do Estado, grande aliado do ministro do STF, Flávio Dino, de quem foi secretário do governo do Maranhão, número 2 no Ministério da Justiça. Capelli foi nomeado para o posto em 2021, depois reconduzido em março de 2023. Como o mandato dura apenas 2 anos, Brandão assinou uma recondução com efeitos retroativos a março deste ano. Falando agora de política em Brasília, vamos direto com o Nildo Costa, falando dos bastidores do Congresso Nacional. Nildo, boa noite para você. Olá, Daniela. Boa noite. Eu estava aqui procurando o melhor local para tentar transmitir de melhor maneira para os nossos telespectadores aqui do Dizendo Tudo. Daniela, são algumas informações importantes no dia de hoje e nós vamos tentar resumir aqui rapidamente aqui para os nossos telespectadores entenderem aqui. Nós tivemos primeiro hoje a discussão no Senado Federal. Nós tivemos discussão sobre aquele projeto anticorrupção, que já foi aprovado aqui na Câmara, agora segue em tramitação no Senado Federal, tem como relator o deputado Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe. Hoje ele apresentou seu parecer, fez algumas mudanças, mas houve adiamento de votação, né, a pedido de vistas, e na próxima semana esse projeto volta ali para discussão na CCJ do Senado Federal. Aqui na Câmara houve também discussão sobre um projeto importante, que é o fim da escala 6x1. Também tramitou na discussão ali, discutiu e tal, mas a apreciação dele ficará também para uma outra oportunidade, depois do pedido de vista coletivo. E hoje o assunto agora, nos 2 plenários, Daniela, tanto no Senado quanto aqui na Câmara dos Deputados, a discussão é a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que determinou hoje que somente a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment dos membros do Supremo Tribunal Federal, modificando a lei do impeachment, onde diz que o trecho que diz que qualquer cidadão pode pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como também de presidente da República, né, aqui ao Senado Federal. No caso do Supremo Tribunal Federal, só ao Senado Federal. E aí, isso deu digamos aí, no nossa linguagem popular, né, maranhense original, que eu larguei o Maranhão, mas o Maranhão não me largou. Então eu digo aqui, um rebuliço danado aqui no Congresso Nacional, com várias reações de líderes, né? Tivemos agora há pouco uma entrevista coletiva dos líderes da oposição. Lá no Senado Federal, Davi Alcolumbre se posicionou também, reagiu a essa decisão e, inclusive, pediu ao presidente da Câmara dos Deputados que coloque em pauta uma PEC que é, inclusive, de autoria do deputado, que é de relatoria, né, do deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, que dá fim, que acaba com as decisões monocráticas. Voltou com tudo essa discussão aqui no Congresso Nacional e hoje foram apresentadas várias PECs, várias propostas de emenda à Constituição. Eu destaco, inclusive, a PEC 3, que é uma proposta que prevê a obrigatoriedade de abertura de processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo presidente do Senado Federal, caso o número de assinaturas no requerimento seja igual ou maior que
3/3 dos 81 senadores. Ali, por exemplo, já tivemos vários pedidos e várias assinaturas nesse sentido contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que já bateram aí 45, 49 assinaturas. Teve uma aqui que chegou a quase 50 assinaturas. Se essa PEC 3 já tivesse sido aprovada, então o processo já teria dado andamento no Senado Federal. Então são várias reações a esta decisão, lembrando que essa decisão foi monocrática de hoje, né, do ministro Gilmar Mendes, dizendo que a competência que só a Procuradoria-Geral da República que pode solicitar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa decisão vai agora para uma votação no plenário virtual da Suprema Corte, que abre a partir do dia 12 até o dia 19 de dezembro para os ministros, outros ministros ali, os 10 ministros, né, porque está faltando um, né, ainda não decidiu quem vai ocupar a vaga do Luiz Roberto Barroso, então os outros 9 ministros se posicionaram, já que Gilmar Mendes já deu a sua decisão. Então, hoje, o assunto tomou conta, né, aqui no Congresso Nacional, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes. Daniela Bandeira. Obrigada, Nildo, por suas informações. Muito obrigada. Bom descanso para você. A gente vai em uma entrevista especial sobre os novos murais, inclusive, que celebram mestres e revelações do Mumu Meu Boi. Com a gente aqui, o artista plástico e idealizador do projeto, mais uma etapa desse projeto. Gil Leres, muito obrigada, então, por aceitar o convite, por esclarecer um pouco mais e falar desse projeto. Boa noite. Eu que fico feliz, agradeço a todos aí essa participação e esse convite para estar falando sobre o projeto Homem Poeta Cantador aí, que vem homenageando esses mestres, que vem resgatando um pouco dessa memória de quem foi essas pessoas que construíram essa principal identidade cultural que a gente tem aqui no Maranhão. São murais que retratam um pouco da nossa história. São histórias dos cantadores, dos mestres, do Mumu Meu Boi, já estão espalhados em todo o Maranhão. Na Baixada Maranhense, lá ali naquela região do Munim também tem obra sua. A gente vê aqui em pontos estratégicos da capital São Luís. E essa é uma nova etapa, abrangendo ainda mais os municípios, é isso? Isso, agora a gente conseguiu viajar para Santo Inês, também a gente foi em Matinhas também, conhecer os bois que tem por lá. A gente homenageou lá o mestre Ulisses. E acaba que a gente vai também, tem mais um município, se eu não me engano, da parte do Munim, que é o pessoal do sotaque aí de orquestra. Então a gente acaba conhecendo várias cidades, conhecendo várias agremiações, vários grupos de Bumba Meu Boi, e essa diversidade que a gente tem de sotaques, de se fazer o boi que a gente tem pelo Maranhão. O projeto ele não está concentrado só aqui. O nosso primeiro mural, por exemplo, foi o Zé Olinho em São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, e aí de lá a gente passa para cá e começa a espalhar para o Maranhão inteiro essa forma de se fomentar a memória e contar a história dessas pessoas, através do mural. O mural ilustra o livro e toda essa corrida de homenagens a gente documenta em um documentário de audiovisual. A gente já tem nosso primeiro documentário, agora a gente está numa segunda etapa desenvolvendo nosso segundo documentário. Então, mistura história, tem a eternização, inclusive, dessa figura em murais. Como é que, então, surgiu tudo isso? Então, a ideia surgiu com um convite para um festival internacional que eu participei lá em São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de poder pintar o Zé Olinho, no caso. E lá no decorrer da pintura eu fiquei pensando, rapaz, cara, esses caras estão aí, é massa quando pinta, a coisa deu repercussão. Existiu o livro do Papete, que de certa forma influenciou muito a ideia também de se fazer um livro ilustrado com os murais de grafite para se comunicar melhor com a juventude, não com a academia e ficar restrito a uma pesquisa acadêmica, mas na verdade os murais de grafite com o rosto desses mestres, eles são ilustrações para um livro, né, que conta a história de cada um e o decorrer e o passo a passo. Contar a história desses mestres é também contar a história do Maranhão, porque a gente entende muita coisa sobre o êxodo rural, como esses mestres vieram para a cidade de São Luís, como se fundou os primeiros bois da capital, como o boi vai para Munim, entendeu? Como ele começa a surgir em Munim, quem eram esses homens, essas mulheres que fizeram essa cultura ser o que ela é hoje. Então a gente acaba entendendo muito também da evolução das cidades e aí
dessa movimentação de gente que aconteceu ao longo desses 2 últimos séculos. A gente vê que é iniciativa privada, mas também tem a iniciativa, o governo, as prefeituras. Como é que fica, então, essa relação? Como é que tem sido essa aceitação? O projeto, na sua integralidade, ele prevê 7 etapas. A gente já conseguiu fazer uma primeira com captação com o BNDES, né, que é o Banco Social de Desenvolvimento, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. E o segundo a gente conseguiu agora pelo Instituto Cultural Vale. De fato, o Estado em si ele ainda não teve esse aporte de abraçar o projeto, mas a gente hoje está com a lei de incentivo à cultura, então a gente tem batido em várias portas aí, o projeto tem caminhado. Dessa vez a gente está com essa etapa do Centro Cultural Vale e ano que vem a gente pretende renovar com outras empresas e captar para dar continuidade a esse projeto. Primeira etapa foram 10 homenageados e um documentário. Essa etapa agora pelo Instituto Cultural Vale são 10 homenageados, mais o documentário, mais a reedição do livro que já foi editado no edital passado. Quase 10 anos de projeto? O primeiro mural foi feito em 2015, então ele já tem 10 anos, parece que completou no mês de abril, se não me falha a memória. Então, cerca de 17 murais já sendo instalados. No primeiro livro foram 17 murais. Agora a gente vai fechar 27 murais 27 ao todo para a nova edição do livro. Significa, então, para você que trabalha com a arte, essa valorização, esse reconhecimento, que é muito difícil, a gente sabe que existem barreiras, existem preconceitos, como é que tem sido? Eu acho que hoje eu já tenho conseguido quebrar muito dessas barreiras. O diálogo com o povo do boi, ele já tem se facilitado muito, entendeu? Do que foi diferente, até porque também quem trabalha com cultura entende muito o esforço de dar o do outro que também trabalha com cultura, mesmo que não seja essa área, e conseguir juntar o que é arte contemporânea do grafite com o Bumba Meu Boi, que é uma cultura tradicional, e conseguir construir esse laço, construir esse diálogo, esse casamento entre essas duas coisas para um projeto que é extremamente válido e necessário, que é o levantamento e o mapeamento dessas brincadeiras e desses mestres que fazem a cultura do Maranhão. Então, eu acho que se quebra muito as barreiras, né? Se quebra muita coisa do preconceito, porque a gente está trabalhando, de fato, de uma coisa que é muito válida para mim, para ti, para as pessoas do Estado e para quem, de fato, é maranhense e se entende pertencente dessa cultura. Quem ficou curioso pôde encontrar não somente nos murais expostos, nos murais em locais públicos, mas também tem a internet, né? Tem também esse material já eternizado nas redes sociais. Sim, tem a minha página do Julério, mas tem uma página focada só para o projeto agora, que é a página do Amo Poeta Cantador. O pessoal pode procurar lá o nome do projeto, Amo Poeta Cantador, vão encontrar no Instagram. Então a gente sempre está postando notícias, informações ali de como está passando o projeto por cada cidade, por cada mural, por cada Bumba Meu Boi. O último foi no Miritio aqui, mas agora a gente vai começar uma etapa que vai para o Coroadinho. Eu acho que é Tajaciúba. Tajaçuaba? Tajaçuaba, parece que vai ter um boi também, provavelmente o Axixá. Às vezes a gente tem uma complicação muito grande, porque são pessoas muito idosas e o contato com essas pessoas ficam muito distante, ligar, e aí um filho tem que ir lá no interior onde o pai fica, entendeu? Não tem a brincadeira, então a gente acaba conhecendo não só a cidade, mas também a gente conheceu quilombos. A gente em São Cristóvão conheceu o quilombo, em Guimarães a gente conheceu o quilombo, então a gente acaba conhecendo várias vertentes culturais, não só o Bumba Meu Boi, mas várias atividades e vários territórios diferentes. É um rico trabalho, parabéns. Sim, obrigado, eu agradeço. Obrigada, viu? E agora a gente termina então a edição de hoje com o seminário Empreendedorismo Maranhense aqui na capital. Empreendedorismo social e protagonismo feminino foram os temas centrais do seminário Rede de Mulheres, Tecendo Saberes e Conhecendo Futuros, promovido pela Rede Nave. No evento, os participantes tiveram acesso a informações necessárias para se envolverem, aprenderem e expandirem suas trajetórias como empreendedoras e artesãs. Trata do tema Rede de Mulheres, tecendo saberes e conectando futuros. Por quê? Porque a gente também leva o conhecimento para elas, leva a formação empreendedora, leva as professoras, a pesquisa, a facilitadora, a formação, mas a gente também valoriza o saber que vem delas, porque todas elas são um universo, cada uma delas é um grande universo de mulheres com muita potência e com muito saber. Por isso que a gente também escuta os saberes delas. E nesse costurar esses saberes de todas nós, a gente conecta com o futuro construindo ele, né? Que é quando elas vão ser empreendedoras, livres, autônomas. O seminário foi marcado pela cerimônia oficial de abertura da terceira fase do projeto Rede de Mulheres Artesãs e Empreendedoras, que inclusive contará com uma plataforma digital. Nessa nova etapa da iniciativa, serão alcançadas 150 mulheres.
Uma das empreendedoras alcançadas pelo projeto foi a Ana Maria Correia, que trabalha com artesanato há cerca de 17 anos na região da Vila Embratel, em São Luís. Ela detalha conhecimentos importantes que obteve durante a participação na iniciativa. A questão de gestão, de melhor organização da produção que fazíamos, que estávamos melhor conduzindo os nossos estoques, viabilizando as redes sociais, manuseando, né, abrindo leque no geral. O evento contou ainda com rodas de conversa e espaços de troca entre mulheres que constroem diariamente caminhos de força, inovação e criatividade. É isso, a gente fica por aqui, são 6h29, a gente volta amanhã, meio-dia, tem Érica Pale, Papo Aberto, e aqui, 18 horas, Dizendo Tudo, espero você aqui, até lá, tchau!